O Gustavo Machado disse que o Marx previu o fim do capitalismo e que o fim do capitalismo está próximo. Será que é verdade? Vamos ver se é verdade, vamos ver como que ele explica isso, vamos ver como que é o raciocínio dele sobre o fim do capitalismo estar próximo. Quanto tempo durou a monarquia no Brasil para valer? E outra, tem também aquela história lá que a República chega como um golpe, né? Sim. Então, claro. a nossa monarquia ela ela não tem uma tradição, a gente não tem nenhuma tradição Não. de monarquia, na verdade. É umas coisas que eu acho engraçado, né? Brasil. Novo regime, todo sistema, ele é imposto por transformações revolucionárias profundas. Exceto quando ele é transposto por alguém que já domina, né? Então, óbvio, a independência do Brasil é um golpe, no sentido de que a legitimidade que estava dada antes foi destituída. Né? Então, isso é um na verdade, o que assusta... Um golpe ainda que seja um acordão, né? O que assusta é esse lado. Como que você pode transitar da colônia para o império Por meio de acordão. Por meio do acordão. Só um comentário breve. Talvez então breve. Mas, galera, olha que coisa interessante. Imagina o pessoal que viveu nessa época, né? Que da hora, velho. Tipo assim, você tá... Quer dizer, não sei se da hora pra todo mundo, se todo mundo ficou feliz, mas enfim. Hoje a gente não consegue pensar, né? A gente vive num país capitalista, o mundo inteiro é capitalista, né? Praticamente, assim... 99% do mundo é capitalista. E, cara, é isso. É o regime que a gente conhece, é o sistema que a gente conhece. A gente não consegue imaginar como seria viver num sistema diferente. A gente pode até muito bem visitar, né? Visita lá a China, é um sistema político diferente, a Rússia é um pouco diferente também. Tem outro, a Coreia do Norte, né? Obviamente, a gente até consegue visitar esses lugares, mas não está inserido na nossa cultura, né? No nosso dia a dia, modo de vida mesmo. A gente não sabe como seria viver em outro sistema sem ser o capitalista. Todo mundo que está vivo hoje aqui no Brasil, que é brasileiro mesmo, não sabe, né? Mas olha que interessante que deve ter sido a galera que vivia numa monarquia, então tinha o rei, né? O rei estava aqui, era o rei do Brasil e tal. Do nada virou uma república, mudou todo o sistema político, né? É que capitalismo, socialismo também mudaria o sistema político e econômico também, né? Seria uma alteração talvez mais profunda. Mas é interessante de se pensar. É interessante de se pensar. A gente não consegue se imaginar passando por isso, mas já aconteceu na história do nosso país, né? Isso é impressionante. Isso aí eu posso negar. Isso é coisa de brasileiro. É coisa da classe dominante brasileira. Sem dúvida. Como você pode transitar da monarquia para a república por meio de um acordo novamente, até a chegada de Vargas ao poder, né? Depois os paulistas tentaram realmente aqui, e aí vai terminar numa conciliação lá na ditadura militar. Toda hora é isso aí. Isso, a ditadura precisava pela força reunificar os setores paulistas aqui do Sudeste com outros setores mais aristocráticos e agrários. E aí associam um capital estrangeiro, que foi a ditadura militar, que é esse negócio da chuva de capital estrangeiro aqui para dentro. Então essa é a história do Brasil. Assim, sinto muito, eu tenho muita coisa na história do Brasil que eu me orgulho, muita coisa. Mas não a história das classes dominantes. Não falamos delas hoje. Mas não, como eu falei, o Brasil passou por... Né? Mas não a história das classes dominantes brasileiras. Isso é só porque eu sou marxista? Não. Tem vários episódios de classes dominantes de muitos países, como eu falei. Dei exemplos aqui até dos Estados Unidos. Que é de se tirar o chapéu. Tá entendendo? China agora. Eu, por mim, quero que tenha uma revolução na China e que Xi Jinping seja derrubado. Mas é de se elogiar. Que isso? Comunista falando que gostaria que o Xi Jinping fosse derrubado! Tá vendo, gente? Tá vendo? Vai pensando que é brincadeira esse negócio de entender sistema político, opinião. Vai achando que meu primo é de esquerda, ele votou no Lula. Meu primo é de direita, votou no Bolsonaro. Vai achando que é assim, vai achando que é desse jeito que define política, tá? O comunista aí gostaria que Xi Jinping fosse derrubado lá na China. Tá? Vai achando que é fácil, vai. Várias medidas que eles tiveram ali nos anos 2000, do ponto de vista, não da classe trabalhadora chinesa, mas de um projeto de desenvolvimento chinês, claro que sim. Tiveram muita manha, tá entendendo? Souberam explorar várias brechas para fazer com que a China virasse uma potência capitalista. Tá? Eu acho que isso é replicável no Brasil? Não. Eu acho que isso resolveu os problemas da classe trabalhadora chinesa? Não. Mas permitiu com que a China galgasse aí
degraus na divisão internacional do trabalho, aumentasse o tamanho da produção de riqueza que eles fizeram. A classe dominante brasileira não tem o que me admirar. Isso é uma provocação para os conservadores, tá? Mesmo. Desafio todos eles a conseguirem comover um brasileiro com a história do Dom Pedro I. Faça um brasileiro chorar, que não seja teatro, com a história de Dom Pedro II, tá? Eu vou começar a pensar em levar a sério o que vocês falam. Tá? Porque não tem jeito, nem o descendente, nem a mãe do Dom Pedro II ia chorar com a história de vida Ô, dele. louco. Tá? Ressuscita Nem sofrer. a mãe do Dom Bom, se bem Pedro que II dizem aqui que ele e faz sofria, ela ver. né? Ela não vai se emocionar com a vida Deprimido. dele. Entendeu? Não tem nada do que se orgulhar e do que se reivindicar enquanto um projeto de país. Entendido. Quando tu fala classe dominante, a classe dominante do Brasil, ela se perpetua ou surgem novas? Ao longo Uma da questão história? interessante. Gustavão, e aí vamos não se estender muito, porque senão vai tu tá perder o fudido. ônibus. Senão Por causa das minhas passagens, tem um tempinho ainda. embora. Isso aqui, antes que eu esqueça, Igor, isso Tá. aqui eu trouxe aqui pro podcast. Muito obrigado. Isso aqui é um estudo de maior fôlego que já existiu hoje sobre a face da Terra, sobre o Capital de Marx, que estuda a estrutura e funcionamento do capitalismo no seu conjunto. Tá. Marx e a filosofia, o Capital 2 como volumes. crítica, a metafísica, são 1.100 páginas. Tentei fazer da forma mais acessível que eu consegui, mas não vou mentir para as pessoas que estão assistindo. Não é um livro simples, porque o capitalismo é complexo. Então, se você conseguisse explicar uma coisa complexa tirando a sua complexidade, você estava distorcendo. E meu objetivo Desculpa, galera que assiste vídeo no TikTok aí, ó. Ai, preciso entender de um assunto. Deixa eu pesquisar aqui no TikTok pra achar um videozinho de 1 minuto. Tá achando que é brincadeira? Vai achando que tem explicação fácil pra problema complexo. Vai. aí é mais científico. Vai tentar ser o mais 1.100 pedagógico possível. páginas. Aí essas loucuras todas de juros, lucro, como que o capital industrial produz a riqueza, a coisa se distribui, as ilusões que os liberais e conservadores se apoiam para defender. Eu procuro estudar o capitalismo para mostrar, inclusive, como ele permite um modo, digamos assim, enviesado e distorcido de compreender ele mesmo. Tá. Unilateral, base das teorias liberais, conservadoras e tudo mais. É o trabalho da minha vida aí, 15 anos fazendo isso. Da hora. E aí fica aí a divulgação e aproveito para trazer aí para vocês. Como é que tu... Aí já vamos voltar aqui pro que Claro. o Petri te perguntou, mas como é que tu enxerga isso daqui? Para você, é uma... Pô, deixa eu pegar o que o Marx estava fazendo e continuar um pouquinho, Sim, que sim. é a crítica ao sistema que há e etc., com um pouquinho, com o teu próprio twist pessoal, é Sim, isso que é sim. esse livro aqui? O que é pessoal aí é que eu vou pegar primeiro, então vou voltar um pouquinho antes, bem rápido. Tá. Primeiro objetivo, explicar o que o Marx fez. E por que eu faço isso? Porque hoje ninguém mais estuda Marx. Eu não estou falando ninguém, o povão, não. Óbvio. Os especialistas mesmo, as pessoas que têm título de especialista em Marx nas universidades. Ninguém mais estuda, ninguém lê. As pessoas só leem por autores segundos, terceiros e quartos. Opinião dos outros. Opinião dos outros. Isso é fato, tá, galera? É muito fato, sim. O cara que estuda Marx na universidade, que estuda Marx, com base em Marx, é raro. Sempre é alguém falando de Marx. Quer dizer, sempre, na maioria das vezes é alguém falando de Marx. E isso é assim na academia, tá? Na academia. Verdade. Então, Quase ver um vídeo do YouTube, só que glorificado, né? Se ele em vez de ver um vídeo, É tipo ver um react, assim. Tipo assim, pô, o vídeo tá lá e o cara vai ver alguém reagindo. ele é um livro, mas ainda é a opinião de alguém, né? Isso. E o Capital é uma obra que foi completamente negligenciada. Ela é estudada em fragalhos. Os economistas... Que é quebra da quarta parede, viu, galera? Isso aqui não é pra qualquer um, não, tá? Ó, eu estou me alto, entendeu? Não sei se vocês pegaram aí Pegam umas partes lá do livro 3 que parece estar mais ligado àquilo que eles estão fazendo. Tá. E pegam as partes do livro 3 e deixam o livro 2 e 1 de lado. E os filósofos de outras áreas pegam umas partes do livro 1 que ajudam nas discussões deles e deixam as outras de lado. Eu procuro mostrar que isso aí é um todo. Que ele parte das características mais perceptíveis do capitalismo, do tipo, aqui que domina a mercadoria e tudo mais, para mostrar como essa coisa toda se conecta até você chegar no sistema financeiro. E ao fazer isso, ele mostra como essa sociedade ela é impossível de dar certo de forma consistente, continuada. Ela pode até ir continuando, porque tem crises, guerras, destrói, reconstrói, vamos de novo. Crises, guerras, destrói, reconstrói, vamos de novo. Desse jeito pode ir continuando. Mas ela caminha até tendencialmente em direção ao colapso. Mas aí o toque meu,
além de tentar expor o conjunto do Capital de uma forma mais acessível, porque é uma obra que Marx não terminou de escrever, e os 2 últimos livros foi Engels que publicou, baseado nos manuscritos inacabados que ele deixou. Então isso tornou ela muito difícil de ser digerida, porque o texto é fragmentado. Então eu fui estudar os manuscritos que o Engels usou, os manuscritos originais do Marx, mais o livro que ele editou. Tento fazer uma exposição mais acessível possível. E o toque meu é, mais do que isso, os liberais não são liberais porque eles são loucos. Tem características na sociedade que faz parecer que o liberalismo faz sentido. Isso é a diferença do capitalismo em relação às outras sociedades de dominação que tinha antes. Igual eu falei, você pode convencer o escravo que é justo ele ser escravo, mas ele não tem dúvida de que o escravo é ele e de que o outro alimenta em cima do trabalho dele. O capitalismo é uma sociedade que tem uma relação que, desse ponto de vista do conteúdo, é igual à escravidão, mas parece que é todo mundo livre, igual, proprietário, que as relações são potencialmente justas. Então, eu faço essa conexão, por isso que é o capital como... Pô, isso é muito importante dele falar, né, galera? Pô, tem gente que é pobre trabalhador e fala, cara, pra que esse tanto de direito, de regra, de não sei o quê? Deixa o próprio trabalhador negociar com o patrão, cara. Nunca vai ser em pé de igualdade essa negociação, galera. Que doideira! Que doideira, galera! Sabe? Nossa, mas realmente o capitalismo tem dessas mesmo, né? Nossa, e o exemplo dele é muito bom, porque na escravidão o escravo sabia, cara. Pô, irmão, é o seguinte, eu tô aqui, eu sou escravo, eu vou apanhar. Se eu não trabalhar, que eu tô trabalhando aqui, me dando a minha vida, literalmente, pra aquele cara ali ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro, ele vive uma vida de rei por causa do meu trabalho e eu sei. Entendeu? Tinha escravo que até pensava, né? Eu perdi a guerra lá, então eu tô sendo escravizado porque eu perdi a guerra. Era um costume muito antigo, né? Às vezes de algumas tribos, não todas elas, né? Mas de algumas tribos e tal, lá na África. Mas, cara, no capitalismo não, velho. O capitalismo ainda disfarça até isso, né? É por isso que eu falei no último vídeo, não sei se é o último ou penúltimo vídeo, que, cara, eu acho quase impossível que o Brasil se torne um país socialista, sabe? Sim, que é a porta de entrada, né? Pro comunismo seria o socialismo. Então, assim, se for trazer mesmo pra realidade, pra aplicabilidade do negócio, cara, é muito difícil. Porque a galera não... assim, quando eu falo galera, o povão, né, geralzão, assim, cara, não tem nem a noção básica do que tá rolando, sabe? Não entende qual que é o seu lugar na sociedade direito, não sabe se colocar, onde é que eu tô, em que degrau que eu tô posicionado aqui, sabe quem que eu sou, e aí começa aquele negócio de, cara, mas... E é um pensamento meio base mesmo, né? Eu diria que até um pouco cultural do brasileiro, de assim, mas eu vou lutar pra galera ganhar um monte de direito, e se um dia eu tiver minha empresa, eu vou ter que dar esse direito pros meus funcionários? Eu não. Aí esse cara vive a vida inteira, morre funcionário e nunca lutou por mais direitos, né? É complexo, sabe? Desse ponto de vista, é muito complexo que ocorra alguma coisa desse tipo no Brasil. Crítica metafísica, que essas formas todas de pensar que eu chamo metafísica, típicas dos liberais, dos keynesianos, que são os petistas e tudo mais, quais são os aspectos da sociedade que permitem que eles pensem assim e por que a perspectiva como eles pensam é unilateral? Se você vê a sociedade como conjunto, nenhuma delas funciona. Entendi. Por isso o keynesiano Não entendi. Por que keynesiano petista? Vamos perguntar pro chat? Qual seria a relação entre o keynesianismo com o petismo brasileiro? Explique como se fosse para uma criança de 5 anos. O que é keynesianismo, né? Mas foi muito longe. Não, vai direto ao ponto. A relação é que em vários momentos o PT usou ideias parecidas com a de Keynes. Quando a economia ficava mais fraca, o governo gastava mais dinheiro para tentar ajudar. É como se Keynes tivesse dito, quando está chovendo, abre o guarda-chuva. E o PT em alguns momentos fez isso, gastou mais para proteger as pessoas da chuva da crise, ok? Mas é igualzinho? Não exatamente. Keynesianismo é uma teoria econômica, o petismo é um movimento político que mistura várias ideias. Mas em alguns momentos eles caminham para
eles caminharam parecidos. Legal, né? Tá Interessante. certo quando ele critica o liberal e o liberal tá certo quando ele critica o keynesiano. As características que tem na sociedade. Então eu procuro mostrar que a forma como as pessoas pensam, mesmo equivocadas, estão baseadas na realidade. Então esse é o aspecto que eu trago a partir do texto do Marx para poder nuançar, trazer à tona. Então vou colocar Marx para discutir com os liberais, com os metafísicos, com os keynesianos, com essa turma toda. Legal, né, cara? Porque assim, ó, ele não chega a entrar especificamente no assunto do fim do capitalismo, mas ele fala como se... por que ele acha capitalismo? Ele fala como que ele desenvolveu o trabalho dele com base nisso, com base de que o capitalismo para Marx vai chegar no fim, e eu acredito que já estamos passando, né, o capitalismo já mudou muito, claramente já mudou demais, né? Óbvio, mudou demais da conta desde quando surgiu ali, né? Mas ele deve passar por por uma outra grande mudança. Não sei se vai ser o fim dele, mas talvez não seja mais o capitalismo como a gente conhece, porque esse modelo de capitalismo ele é insustentável, né, galera? Esse modelo de capitalismo financeiro já é uma etapa do capitalismo, uma das últimas, né? Mas ele é assim. Basicamente, se a gente for pegar toda essa questão de finanças, rentismo, e eu nem tô indo muito aprofundando, não, tá? Tô falando de maneira bem simples, assim. Cara, o cachorro vai morder no próprio rabo, entendeu? E a gente não come dinheiro, como já foi dito. Enfim, é isso. Essa busca exacerbada pelo lucro, uma hora vai bater num teto. Então, daí a gente vai ter que ver qual vai ser a saída para isso. Mas interessante o modelo que ele falou e o exemplo que ele deu também de percepção do sistema socialista é muito diferente. Porque é uma coisa que já falei em outros vídeos também. Todo mundo acha que vai pegar uma obra de Marx para ler, qualquer que seja, vai chegar lá e vai ver o Marx só falando de socialismo, só de comunismo. Cara, ele analisou o capitalismo da época, o sistema econômico da época. Ele fala muito sobre o que está acontecendo. O Marx não é um sonhador, não, tá? Ele pode até propor coisas, né? Mas a maior parte da obra dele, eu acredito, posso estar falando besteira, tá? Nesse caso, mas a maior parte da obra dele é analisando a realidade, tá? Embasado na realidade. Então é interessante ver como que o Gustavo Machado ele usou isso, né, para a obra da vida dele, que ele disse, e também para exemplificar como que é provável que a gente vá chegar nesse fim do capitalismo aí, né? Interessante.